Opa, você também caiu por aqui? Não vai embora não. Tem episódio novo do podcast do Corredor da Zoeira na sequência vindo aí. Mas antes disso, se inscreve no canal e deixa seu like aí pra ajudar a gente, tá bom? Tchau! Você também é daqueles corredores Nutella que usa milhares de adereços para correr? Ou você é daqueles que adoram uma tecnologia nova? Mesmo se você for corredor raiz e não se ligue em nada disso, tem espaço para você aqui no episódio número 3 do Pod Corredor da Zoeira Cast. Solta a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Calma, pessoal, calma. Um de cada vez, por favor, sem aglomeração, empurra. Calma que eu vou atender todo mundo, calma. É, galera, estou sentindo o efeito do sucesso batendo a porta. Férias, iate, jatinho particular. Tá bem difícil essa vida de luxo e regalias. É mentira! Eu tô aqui dentro de casa para falar com vocês sobre a tecnologia aliada à corrida. Faz diferença, não faz? O que ajuda? Será que toda a tecnologia que está surgindo por aí realmente é útil ou apenas nutelagem da galera? E para participar dessa resenha, eu trouxe dois convidados super especiais. O Felipe Rodrigues, do canal Pangaré de Tênis e do Instagram, @Pangaré de Tênis. E a Maria Amélia, do Instagram, @MariaAméliaC, e idealizadora do Mental Talks. Felipão, se apresenta aí pra galera que ainda não te conhece, que eu acho difícil, né? Mas pode ter alguém. Quem me dera. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal aí que está ouvindo o podcast. Principalmente, né, aos meus dois companheiros aqui de programa, o Marcelo. Obrigado pelo convite, Marcelo. É um prazer estar aqui pela primeira vez. E também a nossa convidada Maria Amélia, obrigado também por estar aqui ouvindo a gente e também participando da live. Obrigado, pessoal. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Maria, se apresenta aí para quem não te conhece também. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Para quem não me conhece, acho que ninguém me conhece, meu nome é Maria. Eu sou uma corredora amadora, dentista e nada adepta da tecnologia. Eu disse que eu ia trazer pessoal da corrida aí, de várias profissões. Hoje temos uma dentista e um outro amigo de TI também, que é da minha área, né? Maria, há quanto tempo você já corre? Faz 1 ano e meio, mais ou menos. E quais foram os seus maiores desafios aí na corrida nesse 1 ano e meio? A minha primeira meia maratona e eu fiz o Doping Challenge na Disney. Doping Challenge, pra quem não conhece, é o desafio lá na Disney. Você corre 5 km numa quinta, você corre 10 km numa sexta, 21 km no sábado e não descansa no domingo, como Deus fez. Ela vai lá e corre uma maratona, 42.135 Bem tranquilo, metros. Pessoal. Só pra fechar. Bem tranquilo. Ainda mais com todo o preparo que eu tive pra prova. Foi super tranquilo. E você, Felipão? Quanto tempo você corre já? Bom, é difícil falar quanto tempo, porque eu sou daqueles que começou em uma época, parou, depois voltou, depois parou, e a corrida sempre ela esteve comigo, né? Então, desde quando eu me conheço por gente, eu corro, mas, né, levando a sério a corrida mesmo, falo que a partir do início de 2016, ali, meio do ano de 2016, que eu tô levando mais a sério como principal esporte, né? Porque até então era só um complemento. Agora não, agora é o esporte aí que a gente mais gosta de praticar. E os seus maiores desafios nesses anos aí, nesses vários anos de corrida? Eu acho que o primeiro maior desafio foi conseguir tornar a corrida algo rotineiro, né? Uma rotina. Você conseguir fazer os treinos, conseguir encaixar os treinos dentro da sua rotina, eu acho que esse foi o meu maior e continua sendo um dos maiores desafios a gente conseguir fazer isso. Agora, falando de provas e falando de desafios, acho que a minha mais difícil mesmo, assim, que eu enfrentei foi fazer Uphill Challenge no ano de 2019, ano passado, né? E foi bem complicado, uma prova bem difícil, que tem um alto grau de dificuldade, mas que foi muito emocionante no final. Ah, vale a pena no final, né? Aquela subidinha, chegada, subidinha. Subidinha é modo de falar, né? Porque tem carro que não sobe aquele morro lá, né? Tem carro que não sobe, é verdade. O Felipão, que tá aqui, tem um canal bem bacana aí pra quem não sabe, o Pangaré de Tênis, que, entre outros assuntos, aborda muitas coisas sobre tecnologia. GPS,
outros aparatos aí pra gente que é da corrida, e ele vai ajudar bastante com essa experiência dele no nosso episódio de hoje, porque além de louro alto e olhos azuis, ele tem muito conhecimento pra agregar no nosso tema de hoje, né? Tá preparado pra polêmicas, assuntos bombásticos, Felipão? Pronto. Então segura essa bomba já, ó, começando bem aí. Tênis com placa de fibra de carbono. É tecnologia? Ajuda realmente? Olha, na verdade, se a gente começar a falar de tecnologia, tudo que a gente usa pensando na atividade física, tudo que foi criado até hoje, ele, de certa forma, ele usou o conhecimento científico que transformou isso em algo tecnológico, né? Então, desde a camiseta que a gente usa para correr, que tem um tipo de tecido, um tipo de fibra específico para você não reter suor, até tudo que você usa hoje, ele é tecnologia, a gente considera como tecnologia. Talvez o que gerou muita polêmica agora em relação aos tênis com fibra de carbono foi porque, teoricamente, essa tecnologia, diferente das tecnologias anteriores, trouxe ou traz, né, certas vantagens para aqueles competidores que utilizam desse recurso. Então, eu acho que o que, na verdade, gerou polêmica em relação a esse assunto foi essa possível vantagem, né? Então, por isso que o pessoal até pergunta, mas se a gente for considerar, sim, é tecnologia, porque houve um estudo, houve um desenvolvimento de um produto que foi bem, como eu posso dizer assim, que foi bem pensado, né, para o mercado e, logicamente, para o marketing também, e que já, né, segundo a própria IAAF, considerou como um produto que efetivamente dá alguma vantagem para o competidor que utiliza desse recurso. Então, sim, é uma tecnologia que ajuda o competidor, ajuda o corredor, e sim, é tecnologia. Respondendo a sua pergunta. Então, quer dizer que se um cara como eu, assim, um pangarezão, aproveitando o tema do canal aí, pangaré de tênis, se eu usar um Vaporfly aí, esses tênis de fibra de carbono que a ASICS tem agora, tá super em alta aí, se eu usar um tênis desse, eu vou ir bem mais rápido e eu posso parar de treinar já ou não? Tem que seguir treinando aí. É que existe uma diferença entre a tecnologia que traz um benefício para você, né, e aquela tecnologia que te auxilia na corrida, né? Então existe uma grande diferença nesse sentido. Como eu falei, por causa da questão do benefício ao corredor, principalmente ao corredor de alta performance, houve essa questão da discussão, mas o fato de você utilizar um produto tecnológico, vamos dar um exemplo, né? Você usa camiseta, sua camiseta, ela tem um tecido tecnológico. Ela melhora a sua performance? Faz você correr mais rápido? Acho que correr mais rápido não, mas ela deve aliviar um pouco do suor e tudo mais. Sim, então ela alivia o peso. Conforto, né? Isso, conforto é algo que ajuda realmente. Então a tecnologia, ela é pensada para realmente fazer você correr melhor. Consequentemente, você consegue correr mais rápido. Toda tecnologia que você adquire, você coloca, ela vai te fazer correr melhor. Não necessariamente correr melhor é diferente de correr mais rápido, até corrigindo aqui. Uma coisa é você correr melhor, com menos atrito, você não tem o problema do atrito, fricção da pele, né? Quando a gente usa aqueles shorts específicos para corrida. Até, por exemplo, você usa um tênis que absorve mais o impacto, coisas do gênero, você tem uma melhora da qualidade da sua corrida, mas não necessariamente fará você correr mais rápido, que aí eu acho que é a grande diferença. O fato de você usar um tênis com essa tecnologia não vai fazer você correr mais rápido, porque existem muitos fatores, segundo, né, os especialistas aí, os educadores físicos, existem muitos outros fatores que vão fazer você efetivamente correr mais rápido. Ah, que decepção, eu achei que eu ia botar um tênis desse no pé, já ia largar um Pace 3 na maratona igual que tênis ia correr sozinho. E a Maria, você já usou um tênis desse, Maria? Infelizmente não. Placa de carbono? Quando se trata de tênis, uma coisa que acontece na minha vida é que quando eu gosto de uma coisa, eu gosto mesmo, entendeu? Então assim, eu tenho 3 tênis de corrida. Os 3 são o mesmo modelo, só muda a cor. Aliás, é o Ultra Boost 219 e 120, só pra falar que não é exatamente o mesmo modelo. Essa é a minha experiência com tênis. E aí, você conhece alguém que já usou? Você teve alguma experiência ao redor, assim, seu círculo de amigos que correm, que já usou? Olha, eu acho que não. Conheço bastante gente que corre, mas ninguém nunca falou assim sobre isso pra mim, então eu imagino que ninguém nunca tenha usado, porque eu acho que qualquer um que usar um tênis desse vai comentar bastante sobre o assunto. Vai divulgar, né?
E ainda é uma coisa muito restrita, né? Porque você paga R$1.500 aí em um tênis, tem uma durabilidade super baixa, e que você, que é um amador, eu que sou um amador, você não vai ter tanta diferença, a ponto de você ter R$1.400 pra você investir em um tênis que justifique algo na sua vida, né? É mais pra você mostrar que você tem o tênis. É diferente ali, você vê um Elite que ele luta por 1 segundo, por 1 milésimo. 1 milésimo, se é uma regata que é diferente, um short diferente, um tênis que deu 1 milésimo, o cara tem um baita benefício muito grande, já. Um ganho muito grande. A gente fala assim, nossa, eu vou fazer uma meia maratona em 2 horas e 1 ou em 1h59. É um baita desafio, mas não é o tênis que vai te ajudar a isso, é o seu treino que vai te ajudar. Comprovadamente. É exatamente o que o Felipe falou, né? Esses adereços, eles servem para dar uma maior estrutura para você na corrida, na verdade, né? Maior conforto, né? Até um parênteses, né? A gente brinca que quando surgiu o tênis com placa de carbono, o pessoal brincava assim, mas se você usar a chuteira que o Neymar usa, você vai jogar futebol igual ele joga? Ou que o Cristiano Ronaldo usa, você vai jogar futebol igual ele joga? É a mesma coisa. Ajuda tecnologicamente, talvez traga um conforto ou traga algum benefício, mas não vai fazer você ser aquele atleta diferente ou com um grande diferencial técnico, né? Sim. É tipo aquelas roupas de natação que os nadadores profissionais usam, que eles devem ficar umas 2 horas só pra conseguir colocar tão fino. Passa manteiga no corpo. Pra eles faz a maior diferença, né? Porque eles estão ali em questão de, como eu falei, milésimo de segundo. Pra gente, corredores amadores, assim, alguns segundos podem fazer diferença na nossa vida, pro nosso recorde pessoal, mas acho que nada que justifique um investimento tão alto, a não ser que seja sobrando muito dinheiro, é claro, um investimento tão alto para um tênis desse, sem contar que precisa de muito treino. Eu, por exemplo, se eu usar uma malha dessa, eu vou afundar, porque eu não sei nadar, então não adianta nada. Eu também. Somos 3 corredores que não sabem nadar. E essa história aí de tênis com a placa de fibra de carbono surgiu lá atrás com a Nike. E hoje você vê muitas marcas aí, ASICS, que saiu agora esse modelo que ele esgotou, sei lá, em 1 ou 2 horas. E outras marcas que também têm outras opções e que estão aparecendo. E a gente vê que hoje a Nike tá realmente muito à frente de todas as outras. Vocês acham que alguma outra marca tá chegando muito ali, assim, junto à Nike? Ou ainda vai demorar muitos anos aí para alguma outra marca chegar nesse mesmo nível que hoje a Nike alcançou? Então, na verdade, assim, o que eu enxergo? Esses produtos, tirando o Roca, que praticamente foi lançado ali praticamente junto, né, com os tênis da Nike com placa de fibra de carbono, e também tinha uma outra ideia ao tênis, né, ele não era tão pensado em performance. As outras marcas, eu acho que elas ainda, até por causa da pandemia, não tiveram tempo de mostrar o seu efetivo produto, né? Lembrando que até um pouco antes da pandemia a gente teve aquela decisão da IAAF referente à fabricação e à produção dos tênis, que os tênis deveriam primeiro ser comercializados em larga escala antes de serem utilizados em competição. Então o que as marcas fizeram depois disso? Elas aproveitaram esse tempo de pandemia para lançar os produtos, né? Então você vê tanto a ASICS, a Skechers lançou um tênis recente agora também, pensando já com placa de carbono, e agora a Mizuno está vindo com uma outra tecnologia também, não necessariamente a placa de carbono, mas uma tecnologia diferente aí, com uma entressola com retorno grande de energia, mas eu acredito que as marcas ainda não tiveram tempo de mostrar isso, né? Mostrar essa qualidade. O que eu sei que a Nike ganha muito é no marketing. Então, o que as outras empresas estão fazendo é copiar a Nike referente ao marketing. Esse negócio, por exemplo, da própria ASICS, de ter colocado poucas unidades do produto à venda no seu site online ou em alguns revendedores, nem ter colocado o produto praticamente em revenda, né? Eles simplesmente têm colocado no site online para que as pessoas vendessem o mais rápido possível para gerar aquela questão do desejo e a necessidade, que é o que a Nike faz muito, muito bem. A Nike, na verdade, cria conceitos de marketing muito, muito bons e que funcionam principalmente para nós, que gostamos de produtos tecnológicos e principalmente para corrida, né? Exatamente. A gente fica esperando o lançamento, a data. A gente pode não ter grana para comprar, mas a gente tá ansioso igual o cara que tá lá para comprar de verdade, né? Assim, sim. Nossa, será que vai vender mesmo? Será que vai sair? Será que não vai sair? A gente acompanha esse mercado, acompanha as vendas e fica ansioso como se fosse comprar. Porque é algo que realmente, se a gente olha, se a gente enxerga ali o esporte, a corrida, você quer ver algo que é diferente mesmo, né? Sim. E aí esse marketing mesmo chama muita atenção até de quem não tá a fim de comprar ou de quem não tem nem poder aquisitivo pra ter uma tecnologia dessas em casa, né?
Agora indo para um assunto menos polêmico aí, que a galera já passou a polêmica, a febre da placa de fibra de carbono. Vamos falar dos GPS, que um dia, por sinal, já foi objeto de desejo tanto quanto os tênis de placa de fibra de carbono são hoje. Porque lá atrás, quando surgiu isso, era para muito poucos. Também era um super preço inacessível. E hoje se acha aí uns modelos super atrativos, aí de R$200, de R$300 até, que eles são importados e que funcionam igual. Não tem as mesmas coisas do que um outro um pouco melhor, mas para aquele cara que só usa só para marcar a distância e o tempo, realmente super atendem, né? Falando em GPS baratos, Felipão, esses que estão aí que a gente vê em sites do eBay e tal, que são importados, que custam no máximo de R$500, eles realmente valem a pena? Olha, Marcelo, na verdade, assim, o que a gente tem que olhar primeiro é que muitos dos produtos que a gente usa hoje tecnológicos, na verdade, se não vou falar muitos, mas todos os produtos são fabricados na China, né? Então, os próprios Garmins, que são objeto de desejo aí de muitos corredores, até os Apple Watches, né? Que inclusive nossa amiga Maria Amélia tá usando. Então, muitos Temos um observador aqui. Sim. Em Sherlock Holmes. Então, muitos desses produtos são feitos na China. O que difere, claro, né? Os materiais empregados, a questão do controle de qualidade desses produtos e principalmente o marketing. Então o marketing, ele leva quem estuda um pouquinho de marketing, eu não sou um estudante da área, mas eu sei que o marketing leva um budget, né? Leva uma parte muito grande dos valores que são empregados na produção de um produto. Então, assim, se a gente fosse olhar para o lado mesmo desses produtos mais simples, o que falta talvez para eles, do ponto de vista técnico, é um controle melhor em relação à qualidade, né? O controle de qualidade deles, você vê que a construção desses produtos, ele é uma construção um pouquinho inferior, né? Mas isso já mudou, isso daí já foi muito pior no passado. Hoje a gente já consegue ver produtos com uma qualidade até que legal e razoável, que atendem a maioria do público, né? E também a questão do marketing. Como eles não têm uma peça de marketing tão grande, o produto consegue chegar com um preço mais atrativo. Consequentemente, principalmente com o dólar do jeito que está no Brasil, a gente consegue ter mais acesso a esses produtos, né? Então, eu acho que sim, os produtos eles atendem, e para falar a verdade, o mais simples do GPS, ele atende 90% dos corredores, porque ele já entrega as principais informações que o corredor precisa. O que tem além disso é porque a pessoa ela pode pagar por aquilo, ou porque realmente aquela 10% daquela parcela dos corredores precisa daquelas outras informações. Então, acredito que sim, eles entregam e funcionam, lógico, dependendo do modelo e marca, né? A gente tem vários tipos, né? E aí o Felipão super bem observou que a Maria Amélia tá usando o Apple Watch. Você usa ele para fazer os seus treinos de corrida ou você só usa ele no seu dia a dia do casual? Eu uso ele pra tudo. Tanto pra treinar no meu dia a dia, pra tomar banho, eu levo ele junto. Tudo que eu faço com o Apple Watch no braço, gente. Na verdade, o Apple Watch eu tinha antes de começar a correr, porque eu tinha o Série 1, e eu comecei a correr, eu usava ele pra correr, eu achava ótimo. Aí eu fiquei uns 2 anos e meio por aí com o Apple Watch Série 1, e no início desse ano eu troquei pelo Série 5, que é bem melhor. Eu não via tanta necessidade de trocar, eu quis trocar porque o Série 1 não era prova d'água, então eu tinha medo de estragar ele em alguma coisa. E ele já tava começando a travar um pouco. Eu percebi que as coisas da Apple, elas não são... Assim, elas não gostam de durar muito tempo. Tipo assim, um celular novo com um relógio velho, ele já começa a dar problema, já começa a travar. Aí eu acabei trocando e peguei esse Série 5. E assim, como eu não sou muita tecnologia, eu não sabia tanto a diferença que ia dar. E assim, eu senti muita diferença, assim, um absurdo. E eu acho ótimo, eu sou apaixonada pelo Apple Watch. Eu sou muito suspeita. Só um parênteses desculpa interromper, Marcelo, só um parênteses, isso daí que a gente chama de um aparelho, ele tá funcionando e começar a parar de funcionar, a gente chama de obsolescência programada. Isso aí é uma coisa que é outra discussão. Já se falava desde muito antes, tem até músicas que citam isso, que os eletrônicos, eles têm uma data mesmo que eles precisam expirar.
Até porque as fábricas têm que vender. Se elas fazem algo que dura pra sempre, elas vai chegar um momento que elas vão parar elas quebram, elas não vendem mais. Sim. Então, aí, nesse aspecto de smartwatches aí do Apple Watch, entra uma dúvida minha. Esses smartwatches, Samsung, Apple, Motorola, que também tem uns muito bons, eles são realmente muito bons no ambiente do dia a dia. Mas eles realmente atendem a galera que faz esporte e que usa ele com esse intuito? Pergunta pra mim, né? Com certeza. Bom, se for pra mim, eu vou falar igual a Glória Pires. Não sou capaz de opinar. Bom, assim, todos, como eu falei, né, a maioria desses relógios, eles atendem grande parte do público. Qual que é a principal diferença desses relógios com os relógios esportivos? Os relógios esportivos, eles são pensados desde a sua concepção até a sua fabricação para a atividade esportiva, né? Então, eles são construídos com certa resistência, eles têm os sensores deles com uma precisão pensada para os esportistas, né, para situações que os esportistas eles vão encontrar durante as atividades físicas. Já os smartwatches, né, que já há alguns anos aí já vêm tomando conta do mercado, principalmente da Apple, né, principalmente os da Apple, os da Samsung, eles quando são pensados, eles são pensados para um público mais generalista, ou seja, para o público que vai usar o dispositivo não só no esporte, mas também vai utilizar eles no dia a dia. E também, hoje em dia, né, já se pensando naquela questão do health tech, né, que a pessoa pensar também em colher informações de dados de saúde pessoal da pessoa para poder utilizar isso em algum outro tipo de recurso, algum outro tipo de plataforma. Então, assim, eles funcionam, eles são capazes de ajudar a gente na prática esportiva. A própria Amélia usa ele e já comentou com a gente que funciona, ele é muito bom, sim, ele recolhe as informações. Só que a gente, às vezes, pode ser que tenha alguns probleminhas, né? Por exemplo, principalmente questão de resistência e durabilidade, né? A gente pega um Apple Watch, por exemplo, desse que ela está utilizando. Se a gente for utilizar numa corrida de trilha, montanha, qualquer tipo de tombo, qualquer tipo de risco que você tenha, ele está muito mais propício a efetivamente você ter um problema, né? Aí você pega agora já um outro relógio esportivo, ele já tem essa questão já um pouquinho mais pensada, ele já é pensado realmente para você tomar chuva, tomar banho, para você realmente ter essa questão, cair, exatamente, para você ter uma durabilidade. O que é importante a gente frisar, eu sei que depois talvez seja um dos assuntos do Marcelo aqui no podcast, é que assim, as pessoas falam, mas o GPS de um dispositivo dos smartwatches, eles são piores do que os GPS dos dispositivos dos GPS de corrida, né? Na verdade, eles podem usar sensores diferentes, mas o sinal de GPS, o satélite de GPS é o mesmo. Então, isso não muda, né? Então, consequentemente, isso daí, teoricamente, deveria ser a mesma informação, eu deveria entregar para todas as pessoas que utilizam esses dispositivos. Nossa, eu tô falando demais aqui hoje. Aí que é bom. Aí a gente falou, então, você falou que você usa hoje seu Apple Watch para fazer as suas atividades, né, Má? E ele atende 100% hoje a sua necessidade. Se a gente falar em esportes, você faz a corrida, você faz a musculação, faz outros esportes aí que agregam e ele super atende, né? Sim, quando eu tava com o da série 1, que já tava mais próximo de eu trocar, às vezes ele sumia aí com umas corridas que eu fazia, eu travava, mas assim, no geral ele funciona muito bem. E o outro também funcionou muito bem. Uma coisa que eu sinto muita diferença é porque o Apple Watch, você pode usar o aplicativo que você quiser. Tem o aplicativo da Nike, tem o Runtastic da Adidas, tem o do próprio Apple Watch. Eu gosto do da Nike, então eu não uso o próprio aplicativo lá do Apple Watch. Eu uso sempre o aplicativo da Nike para correr, tanto interno quanto externo. A única coisa é que para corrida interna sempre dá uma diferença bacana, assim, da esteira. Então, quando eu vou correr em esteira, eu sempre me baseio na esteira, não no relógio. Às vezes eu nem ligo o relógio. Eu não sei quem tá certo, mas... A esteira vai estar... Teoricamente, a esteira vai estar mais certa, né? Sim, por isso que eu me baseio nela. Então, eu nem ligo o relógio. O smartwatch e o GPS, eles estão evoluindo. Em algum momento, eles vão ficar muito iguais. Eu acho que eles já são iguais. Eles já conseguem hoje ter proximamente as mesmas informações. Ele consegue entregar as mesmas informações praticamente.
E às vezes, como eu disse, com a mesma qualidade de construção, com a mesma qualidade de tecnologia que é empregada. Porque hoje você vê que os relógios desportivos eles estão buscando muito mais serem iguais aos smartwatches, então eles têm notificação inteligente, atende ligação, consegue responder mensagem, né, os relógios inteligentes, e os smartwatches estão olhando para esse lado fitness, né? Você pode ver que a própria Apple, quando lança uma versão nova, sempre tem uma pulseirinha própria para o pessoal que pratica esporte, uma versão específica para o pessoal que pratica esporte, justamente pensando nessa aproximação entre os dois conceitos de equipamento. Quando eu comecei a correr, eu usava o Nike React. E eu fui na loja da Apple ver as pulseiras. Tinha a pulseira do Nike React, que tinha de todas as cores do tênis, para você combinar a pulseira da Forte com o tênis. Como o Felipe falou, cara, a Nike tem um marketing diferenciado. Funciona. Ele fala, cara, você vende o relógio, você compra uma pulseira igual, o tênis, que tem uma camiseta também, que ela se adequa ao seu tênis, um shorts igual. Aí isso ela induz que esse cliente dela queira estar 100% combinando, né? Sim. Então, aí ela lança um modelo novo, aí lança uma cor nova, ela não lança nem um modelo novo, ela tem uma cor nova, aí lança uma camiseta nova, um shorts novo, uma pulseira nova, tudo novo. Aí você vai lá, nossa, que legal a cor nova. Aí você vai lá, você compra o tênis, aí isso entra numa roda, um ciclo que os aficionados por Nike aí estão há muitos anos, né? Eu tenho uma dúvida pro Felipe. Ai, meu Deus. Bomba, já achou que ia só falar aí, ok? Quem tá começando a correr, que não tem um relógio, porque tem muita gente que não corre, não faz nada e tem um smartwatch, né? Mas sim, quem não tem. Vamos supor, você vai lá usar o aplicativo da Nike. Faz muita diferença você usar o aplicativo no celular de você usar no relógio, tirando a questão de conforto? É que, na verdade, quando você usa o aplicativo no celular, correndo com o celular, tirando a questão essa do conforto que você falou, a principal diferença é que as informações, o GPS do celular, ele está concorrendo com outros serviços que o seu celular está utilizando. Então, por exemplo, a própria antena do GPS, a própria antena do celular está captando informações, o próprio GPS do seu celular está sendo utilizado para rastrear informações, não necessariamente para o seu esporte. Eu não sei se você já viu, por exemplo, aquele site do Google que mostra, se você, no caso, não se você tiver um iPhone, mas se você tiver um Android, que ele mostra por onde você esteve nos últimos 360 dias. Phone, né? Meu Deus! Não só isso, mas você já viu isso daí por onde ele tem uma rastreabilidade, assim, uma questão de privacidade. E o que é aquilo? Aquilo, na verdade, o seu GPS ele tá sempre ligado no celular, então ele tá concorrendo com outros serviços. Que nem eu falei, para nós, para a maioria de nós, eu vou falar até para um grande público mais profissional, mesmo o pessoal mais de ponta. Se ele usasse um celular, ele também conseguiria obter a grande maioria das informações que ele precisa para desenvolver o esporte dele, né? O que pega mais essa questão em relação à durabilidade, em relação ao quanto você vai exigir daquele aparelho, fora a questão que nem você falou, de conforto, né, de utilização. O cara que está usando o celular no braço, ele tem que levantar o braço e olhar para o lado assim para ver para obter as informações, e se você está com um relógio no pulso é muito mais simples, né? Então eu acho que é nesse sentido, né? No sentido de você ter outros serviços concorrendo com os sensores do GPS que fazem a diferença entre a utilização de um GPS e um celular. Entendi. Obrigada. Nada. Aí a gente manda mais uma encrenca, então, aproveitando esse nosso embalo aí de celular, GPS, smartwatch, das marcas e modelos disponíveis no mercado hoje. Aí você pode ficar à vontade entre os smartwatch e os que são só esportivos mesmo, os nossos GPS. Vamos dividir eles em 3 categorias. Os de entrada. A galera que tá iniciando agora e tal, ou que quer substituir o uso do aparelho celular por um smartwatch ou por um aparelho de GPS. Só por esse tal de conforto que a gente disse agora. O segundo é aquele cara que já tá um pouco mais avançado, que segue uma planilha, que tem uma assessoria, que tem um acompanhamento, ou que tá evoluindo um pouco mais e tem uma graninha que ele pode investir. E o terceiro é o cara que tá indo pra um outro esporte já, ele tá fazendo um aquátlon, duátlon, triatlon, ou aquele esquema de montanha lá que também exige um pouco mais, que é uma precisão um pouco diferenciada. Me deu as opções aí pra esses tipos de corredor, de atletas, 1, 2 ou 3 de cada uma dessas daí pra gente saber se você acha que você indicaria. Você quer por marca? Pode ser por marca, pode ser do jeito que você quiser. Bom, você que manda nessa parte.
parte. Para corredor iniciante que tá levando a sério um pouquinho mais a sério o esporte, né, que tá usando já a corrida como principal esporte, mas ainda não é aquela pessoa que faz 10 quilômetros, não é aquela pessoa que quer correr uma meia maratona, para as pessoas iniciantes mesmo, né, que estão começando agora. Vamos lá. Eu acho que os smartwatches eles atendem muito bem, então tanto um Galaxy Watch quanto um Apple Watch vão atender até mais do que a pessoa precisa, então pode continuar com os seus smartwatches. Eu acho que entra uma categoria aí para os iniciantes, se a pessoa não tem um smartwatch naquelas bands, né, My Band, da Xiaomi, eu acho que atendem muito bem esse tipo de público. Lógico, lembrando que em alguns desses modelos você ainda precisa correr com o celular, não que você vá usar o celular olhando a tela do celular, mas você vai precisar por causa do sensor de satélite, né, do GPS. Agora, falando de marcas mesmo, de produtos de GPS de corrida, bom, vamos começar pelo Amazfit, né, que é aí o carro-chefe, que é chinês, né, mas está praticamente já dominando o mercado. Se a pessoa hoje ela começar com o Verge, um modelo chamado Verge, ou com o Pace, que é um modelo um pouquinho mais antigo, ela já vai estar muito bem servida. Então pode ir para qualquer um desses dois relógios. Não aconselho aí a nenhum da linha Lite ou S, porque são dispositivos que têm problemas em relação à captura de GPS, tá? Então eu, Felipe, não aconselho vocês irem para esses dispositivos. Então, ou é Pace ou é Verge, tá? Tô falando dos dispositivos de entrada. Vamos falar da Polar, o M430, atende muito bem, até um Vantage M ali, você vai estar muito bem servido. Na verdade, até o Ignite, né? Você tem ali a versão Polar Ignite, o 430 e o Ignite, acho que são os dois dispositivos aí de entrada da Polar. Garmin você vai estar sendo muito bem atendido se você for para um 45, até um 35, se você não é uma pessoa que quer a tecnologia de ponta, pode ir para um Garmin 35. São os modelos que são iniciais, né? São os modelos bem mais iniciais aí, e se você tiver uma graninha aí e conseguir encontrar um produto por um preço razoável, eu também aconselho você pegar o 235, que é um dispositivo aí que atende 99,99% dos corredores, e acho que é esse que você tem, né, Marcelo, inclusive. É isso, é o que eu uso aqui, e eu tenho ele há acho que uns 2 anos e meio já, cara, não sinto nem vontade, assim. Obviamente que eu quero ter um melhor e tal, mas o investimento é muito alto pro que é de diferença, efetivamente, né? Sim. Agora, vamos falar o middle, né? Os usuários do meio. Isso. Aí, vai. Vamos pensar. Eu já classifico esses usuários como pessoas que também praticam esporte mais corriqueiramente, já tem o esporte como a corrida como seu principal esporte, né? Seguem planilhas, tem objetivos a serem alcançados e também, às vezes, a grande maioria pratica outro esporte, né? Então a pessoa já pode partir aí para um relógio que tenha multiesportes, né? O triatlo. Então não necessariamente que a pessoa vai fazer um triatlo, mas geralmente esses relógios possuem outros esportes que podem ajudar a pessoa a desenvolver o principal esporte dela. Então da linha Polar eu já iria para um Vantage M, até um Vantage V, que o Vantage V já está entrando na categoria superior, né? Mas um Vantage M já estaria bem servido da Polar. A Amazfit eu acho que a pessoa já poderia pensar num Stratos 2 até um Stratos 3, só que aí a Amazfit não tem muito um relógio pensando para avançado, né? Então um Stratos 2, Stratos 3. Falar da Garmin, eu já falaria para a pessoa ir para um 245, um 645, até um 935, 945 ou 735 XT. Ela estaria muito bem servida, uma categoria aí médio, né? Digamos assim, aquelas pessoas que nem eu falei pra você, que tem aí já um segundo esporte também como principal. E agora, falando de avançada, aí o céu é o limite. Os montanhistas, ultramaratonistas, às vezes precisa de uma bateria um pouco melhor, de ter uma resistência um pouco maior também. Bom, aí a gente já começa a entrar nos relógios que hoje já estão trazendo uma tecnologia até de captura de energia solar, para que você não precise carregar eles na tomada. Então, da Polar, ele não tem essa tecnologia, mas já é um relógio bem mais resistente que é o GritX. Foi pensado já para esse público da montanha, consequentemente uma resistência muito grande mesmo. Da Amazfit, vocês podem pensar também no Stratos 3, eu também colocaria ele dentro dessa categoria, mas a gente tem um relógio que foi lançado em janeiro de 2020, que é o T-Rex, que é um relógio que apesar de não ter barômetro, que para esse tipo de público é importante, ele é um relógio com uma construção e uma resistência muito grande e também vai te entregar muitas coisas legais aí que você vai poder utilizar no esporte, principalmente na montanha. Não tem barômetro, mas tem um dinossauro dentro?
Não? Do corredor. Da, 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 da. Esses nomes, né? Agora falando da Garmin, aí você pode ir para a linha Fênix, né? O 945 para cima, a linha Fênix. Aí você tem aquelas versões Mark também, que já é uma versão bem mais superior. Só que aí o céu é um limite em relação a valores também, né? Hoje um relógio da Garmin aí de ponta, você vai estar pagando por volta de 5, 6 mil reais. Então já começa a ficar bem mais caro aí para a maioria do público. Mas são as tecnologias de ponta. A gente também tem um que eu não estou citando aqui, que é Assunto, né? Que é uma marca que, apesar de ser pouco difundida no Brasil, tem muitos utilizadores, muitos fãs da marca. Eles são campeões na precisão em relação à altimetria, barometria, esse tipo de coisa. Talvez sejam os melhores dispositivos que você encontra que tem esse tipo de informação. O Sunto 9 Barô, que é um excelente relógio, mas também tem um preço bem mais elevado aí. São esses relógios aí para todas as categorias. Lógico, eu não citei muitos aqui, porque a gente tem uma gama enorme de dispositivos. Se eu parar para citar todos aqui, eu fico o programa inteiro falando. Nós que somos os amadores aí, como capitalistas e consumistas, a gente tem sempre nossos sonhos de consumo aí, né? Os nossos GPS queridinhos aí e tal. Maria, me diz aí, você tem algum que você tá de olho aí, que você tá super afim? Eu sou super afim do 245, né? Que pra mim ainda é um relógio que é intermediário ali, iniciante intermediário. Eu não tenho nenhuma expectativa de ir pra algum outro esporte, uma natação e tal. Então, me atenderia muito, eu tô de olho demais, mas esbarro no alto investimento, que tá em torno de R$2.000, R$2.500, que pra mim é um investimento muito alto ainda. E aí, você tem algum modelo que você tá de olho? Eu troquei o Apple Watch agora em janeiro, então... E eu sou apaixonada por ele, como já falei, eu sou a número 1. Apple Lovers. Aqui sou Garmin Lovers, aí temos o Apple Lovers. E eu não trocaria por outro. Não sei se é porque eu não tenho muito conhecimento ou porque foi o primeiro relógio smartwatch, né, que eu tive. Então eu me dou super bem com ele, tô super acostumada. E como ele tá novinho, eu estou muito feliz com ele, muito satisfeita. Estamos em um relacionamento seríssimo. Não, assim, se nos atende, eu acho que a gente não sente a necessidade realmente de fazer uma troca, porque ele tá atendendo, ele tá marcando a distância, tal, 100%. E eu só quis trocar mesmo, porque ele realmente tava dando umas travadas. Que realmente não tava te ajudando mais. Não, ele até tava servindo, mas tava travando. E também tinha a questão de não ser a prova d'água. E no final do ano eu me machuquei, então eu fiz um mês de deep running. E que nem eu não tinha um relógio, não tinha nada. Eu tinha um relógio, mas não servia, eu não podia entrar na piscina. Aí isso foi uma das coisas que me fez também querer trocar, perceber que realmente é bom ter um relógio à prova d'água. Mas, gente, eu não tiro o Apple Watch mesmo. Ontem eu tava com um outro relógio e toda hora eu ficava olhando, porque eu sentia ele vibrar. Eu ouvia o meu relógio, e não é um relógio de gente, é um relógio normal. Aí eu olhava e falava, gente, o que tem isso? É a minha cabeça? Eu tô louca. A gente condiciona já nosso pensamento para aquilo que a gente está acostumado, né? E aí, entrando na dúvida, eu acho que o tempo certo de trocar o seu relógio é quando ele não tá te atendendo mais por uma razão que é sua. Ou é algo que ele trava, ou é um esporte a mais, ou algo assim. Existe realmente um tempo certo aí, Felipe, pra gente fazer a troca de um relógio, ou sei lá, uma data que a gente fala, realmente agora é a hora de repensar, de eu fazer uma troca, ou é apenas uma escolha mesmo? Olha, Marcelo, essa daí é uma pergunta talvez muito pessoal, aquela brincadeira, né? Pessoal intransferível, né? Porque eu acho que cada situação, cada pessoa tem a sua situação, cada pessoa, ela enxerga a sua necessidade de formas diferentes. O que eu acho é o seguinte, pensando do conceito normal, se a gente, como a gente tem, mas se a gente não tivesse essa questão da defasagem programada, né, que nem a gente comentou aí no início do episódio, eu acredito que a maioria das pessoas poderiam ficar com seus GPS forever, né, para sempre, porque eles iam atender muito bem durante todo esse período da vida esportiva. Eu conheço gente que tem ainda o Garmin 2, o Garmin 3 e utiliza e funciona até hoje. Claro, ele não tem muitas informações, mas atende a pessoa de certa forma, né? Se ela conseguir fazer o produto, né? O produto relógio GPS ter uma durabilidade, porque a gente sabe que aos poucos ele vai dando problema, a pulseira é a primeira coisa que quebra e às vezes você não encontra a pulseira de substituição, né? E aí assim, o que eu acho, né? Você já falou tudo, eu acho que você tem que primeiro verificar se o produto ele está em pleno funcionamento, se ele está funcionando e está te atendendo. Então, se isso
ainda acontece e você não tem o porquê trocar de aparelho. E claro, se você desenvolveu algum outro tipo de habilidade ou quer desenvolver algum outro tipo de habilidade, que o seu GPS não tem aquela informação que você precisa, aí sim você precisa pensar em comprar um novo dispositivo. Eu acho que seriam só nesses dois casos, tá? Agora, a gente sabe que o GPS, assim como o tênis, e assim como outros produtos, né? Até a gente fala de carro, tudo isso, é um produto que às vezes foge um pouquinho dessa questão do será que eu realmente preciso, né? Se a gente for ver, que nem eu falei para vocês, 90% dos corredores não precisam de tudo que eles têm hoje no GPS. Mas a própria questão do marketing das empresas, de lançar as informações, de colocar aquilo dentro dos seus relógios, faz com que a gente fique naquela, nossa, eu quero esse dispositivo para mim, eu quero esse negócio para mim. Porque, infelizmente, a gente tem nós humanos temos essa vontade louca de gastar o dinheiro que a gente não tem com as coisas que a gente não precisa, né? É isso aí. E eu acho que se a gente for pensar, essa coisa do GPS é uma coisa relativamente nova para os corredores amadores, né? Assim, que hoje em dia, a maioria, acho que 99% dos corredores amadores tem ali um relógio, GPS, alguma coisa. E até um tempo atrás, acho que até começarem a surgir os smartwatches mesmo. Eu acho que isso não era tão comum. Só quem realmente corria pra caramba, que ia ali atrás de um Garmin, tinha aquele... Era Garmin que se amarrava um negócio na barriga. Na verdade, todos os relógios, né? Os primeiros relógios tiveram... os primeiros... Até antes do próprio GPS, a gente teve os relógios com a cinta cardíaca, né? E eu acho que é uma coisa meio... Assim, é que eu sou nova no mundo da corrida, mas assim, pelo que eu percebo, muita gente tem um smartwatch e acaba usando para atividade, não compra para isso. Eu tinha um relógio e eu não corria. Tipo, eu usava no meu dia a dia. E agora eu tenho ele para isso. Aí a gente falou de fazer a troca, a gente falou de aparelho de GPS, de smartwatch, de tênis com placa de fibra de carbono, a gente falou que tem short, um monte de camisetas aí que estão no mercado. Tudo. Tem meia. Mas isso daí é o que geralmente a galera usa. Existe algum aparato tecnológico diferente disso? Ou algo que geralmente não se vê aí no mercado? Olha, Marcelo, até eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o que eu acredito que vai acontecer não só com os relógios, com o GPS, mas com os produtos de corrida como um todo, né? Cada vez mais a gente está vendo dispositivos, né? O tal dos wearables, né? Que são os dispositivos vestíveis que conseguem coletar informações e convergir essas informações em uma informação que você consegue utilizar ela para alguma coisa. Então, por exemplo, o que a gente tinha até então, e a gente tem até então, né? Que é a questão do batimento cardíaco, a velocidade, né? A distância, esse tipo de coisa. A gente já começa a olhar para outros produtos. Recentemente, no final do ano passado, lá naquela feira de tecnologia, os caras lançaram aquela palmilha inteligente que, conforme a sua pisada, conforme o jeito que você pisa, conforme o jeito que você corre, ele vai te passando informações referentes a esse tipo de mecânica que você tem na corrida. A gente vai ter logo os nossos sensores de batimento cardíaco, eu acredito que não vão ser mais no pulso, com certeza vai estar ligado à nossa camiseta, então, ou ao top, né, que as mulheres usam. Então, com certeza esses dispositivos vão ter sensores que vão conseguir captar informação. Eles vão começar a olhar também, por exemplo, outros produtos, a própria camiseta também vai começar a olhar também para o que você consegue exalar no suor, porque é o suor do atleta que mostra traz muitas informações referentes à sua condição física e até dando sugestões até de referência do que ele pode melhorar, o que ele tem que consumir, o que ele não tem que consumir. A gente, por exemplo, na maratona, a gente tem um sério problema, né? A gente que já correu maratona, a gente sabe que a gente não sabe a hora de você ingerir uma cápsula de sal para você aumentar a questão, né, do sal dentro do seu corpo, ou você consumir um líquido, né? Porque aí você também acaba diluindo a questão do sal no seu corpo. Então, você sempre tem essas questões. E tudo isso, todas essas informações, todos esses aparatos tecnológicos, a tendência é que eles fiquem te dando informações em tempo real. Não só após o exercício. Você olhar um aplicativo que traz a informação depois que você fez o exercício. Não. Ele vai te dar informação em tempo real, em tempo de exercício.
Agora que a gente também está tendo aqueles fones de ouvido que já estão ligados ao GPS, você já tem o feedback em real time falando da velocidade, falando do pace, falando da cadência, tudo isso, ele vai começar a te trazer outras informações. Olha, diminui o ritmo, seu batimento cardíaco está muito acelerado, consuma água, se hidrate porque você está com hidratação abaixando, coisas do gênero, entendeu? Eu acho que não vão surgir novos dispositivos, novos aparatos tecnológicos, mas eles vão pegar os que a gente já tem e melhorar esses dispositivos, entendeu? Eu acho que o que a gente já tem hoje talvez seja o limite. Fora isso, já vai atrapalhar a gente na corrida, né? Ou seja, quem corre para se desligar vai ficar mais ligado do que nunca. Esse infelizmente é o grande, né? Muitas pessoas até entram em contradição nesse sentido. A pessoa corre para se desestressar e fica lá recebendo notificação no relógio, falando que o trabalho tá acontecendo, alguma coisa tá pegando fogo. Nossa, eu desligo tudo. Eu desligo a internet, eu só ponho uma musiquinha ali e vou. Mas e só pra lembrar que o primeiro relógio smartwatch, entre aspas, foi o do Silvio Santos, que tinha uma calculadora, vocês lembram? Que falava. Naquela época, ninguém pensava que o relógio ia fazer mais alguma coisa do que mostrar as horas. A gente vai ter evolução, não tem jeito, né? O céu é o limite pra esses caras, né? Pra esses caras, não tem jeito. Isso daí é nutelagem ou é algo que é uma evolução natural mesmo? Isso daí eu acho que é mais polêmico, essa questão é mais polêmica do que em relação à placa de carbono, tá? Eu vou ser bem sério, eu acho que inclusive essa semana, a gente, por causa esse episódio vai ao ar, mas até lá espero que a Garmin já tenha resolvido o problema dela, mas atualmente a gente está com aquele problema da Garmin em relação às informações que eles coletam dos corredores, então a plataforma dela está fora do ar. Mas devido a essa questão, muitos treinadores começaram a fazer críticas do tipo: você não precisa da plataforma para sair para treinar, você não precisa do dispositivo tecnológico para você fazer a sua corrida. Eu penso da mesma forma, o dispositivo tecnológico ele não vai não só ele não vai melhorar a sua corrida, como pode ser que ele até atrapalhe dependendo de como você utiliza. Você tem que lembrar que tudo que a gente usa é uma ferramenta. Ele não vai... você tem que saber usar. Imagina que você pega um martelo, né? O martelo é uma ferramenta. Se você sabe usar ele direito, em prol do que você precisa fazer, você vai usar o martelo da forma correta. Agora, se você não usar o martelo da forma correta, ele vai te atrapalhar. Não adianta você usar um martelo para tirar um parafuso, entendeu? Você tem que usar a ferramenta certa do jeito certo. Então, acho que conforme a gente pensa em aparatos tecnológicos, a gente tem que pensar que você tem que saber usar e tem que saber também dosar o uso desses produtos, desses equipamentos. Eu sou um daqueles que coloca um short, uma camiseta... O máximo que eu uso ali é meu GPSzinho. Agora que eu voltei a usar música, mas também então não é algo Nutella, que possa ganhar. Eu sou meio então, Nutella. Então, Marcelo, você é Nutella. Meio Nutella, mas conheço muita gente aí que só calça o tênis, um short de futebol e sai pra correr de qualquer jeito ali, vai, faz uma volta no quarteirão, volta. E é super feliz em tênis, relógio, camiseta, fone de ouvido Bluetooth, tênis que marca a distância agora, roupa que marca a sua hidratação, que ajuda. É tudo... Assim, você quer usar, usa, você não quer usar, você vai correr do mesmo jeito. O que realmente vai diferenciar a sua corrida é o seu treino, o seu foco, tudo isso que vai, como posso dizer, que vai afetar o seu desempenho. Não necessariamente, as coisas vão ajudar. É legal você ter o relógio pra você ver como se seu pace foi melhor do que da outra vez, quanto tempo você levou, quanto tempo você correu, até pra ver o tempo, né? Você fala, poxa, eu tenho, sei lá, meia horinha pra correr. Você tá com o relógio ali, você olha, tranquilo, continua. Não fica naquela noia também. É uma coisa que ajuda, mas tem também. Você vai do mesmo jeito, é uma perna atrás da outra e acabou. Exatamente. Então, são duas coisas assim. Primeiro, essa questão da gente taxar alguém de Nutella ou não Nutella é muito relativo, né? Esse negócio a gente criou só pra ficar, às vezes eu enxergo só pra encher o saco dos outros. Às vezes eu acho que é só pra encher o saco, só pra, né, porque pra diferenciar uma pessoa da outra. Então eu acho que isso daí é independente, cada um vai no seu, entendeu? Mas que é fato que a gente, se for parar pra pensar, a gente não precisa de nada. E eu vou ser bem sincero, até brinquei outro dia com um desses treinadores que fez essa crítica. Cara, e eu vou ser bem sincero, a gente não precisa do relógio, a gente não precisa da roupa tecnológica, a gente não precisa do tênis, e eu vou te falar, eu também não preciso nem de um treinador pra correr.
correr. Exato. Mas Nossa, tudo isso precisa ser... É o que eu não falei, são ferramentas que vão fazer você correr melhor. Mas também vai depender muito do seu treino, né? A própria alimentação, eu preciso de uma nutricionista para correr melhor? Eu preciso de uma nutricionista para correr? Não. Mas você quer ter um melhor desempenho? Você quer alcançar um determinado objetivo onde você precisa aprender a se alimentar melhor? Então você tem que procurar um profissional especialista naquilo, entendeu? Então acho que tudo isso é válido. Tudo isso depende da pessoa, do seu foco. Não adianta você estar todo paramentado com um tênis mais caro, roupa mais cara, relógio mais caro, se você não vai treinar. Você vai chegar no dia da prova e vai mandar super mal. Exatamente. Se você seja um prodígio ali, você vai mandar super mal. A não ser que a genética tenha ajudado você. É. E aí vocês que já ouviram ou já assistiram pelo YouTube os episódios anteriores, sabem que aqui no Pod Corredor da Zoeira Cast nós temos um momento informativo, de curiosidades e divertido, que já virou tradição nos nossos episódios aqui semanais. Vocês sabiam que o GPS, na verdade, ele não é uma tecnologia. Ele é uma tecnologia, ele não é um dispositivo. E que ele foi criado em 1960 como um projeto militar, mas só ficou pronto 35 anos depois, em 1995, a um custo de 10 bilhões de dólares. Nada mais, nada menos do que 10 bilhões de dólares. E vocês sabiam também que o GPS funciona basicamente com 24 satélites, chamados de Navistar, que orbitam a Terra 2 vezes por dia, que podem te ajudar a ter uma precisão de localização com margem de erro de 1 metro apenas. E dependendo da tecnologia usada, a margem de erro pode cair para 10 milímetros de precisão. E que o primeiro GPS comercial para uso civil foi disponibilizado em 1989, o Magellan GPS Nave 1000, que mesmo com vários imprevistos, ainda demorou muito para realmente se tornar um sucesso de vendas e que era empregado na tecnologia de aviação, né? Curiosidades fazem parte do nosso horizonte aí. Esse episódio foi muito legal e eu queria deixar um espaço pro Panga e deixar seu último recado, então. Bom, pessoal, é isso daí. Muitas pessoas perguntam para mim se a tecnologia influencia. Ela sim, ela influencia, só que o detalhe é, ela influencia tanto pro mal quanto pro bem, né? Então, a gente tem que saber usar a tecnologia como uma ferramenta de trabalho. Mais uma vez, obrigado aí o Marcelo pelo convite, né? E eu gostaria de convidar as pessoas que estão ouvindo aí, se as pessoas não conhecem ainda, e acessar lá o YouTube, né? Procurar lá pro Pangaré de Tênis. Vocês vão ter ali um conteúdo um pouquinho mais agora, né? Nessa pandemia tecnológica, mas a gente às vezes faz também cobertura de provas e eventos que a gente participa de corrida aí. Se vocês quiserem acompanhar, dar um pouquinho de risada. Não tanto quanto o perfil do Corredor da Zoeira, mas do nosso jeitinho ali a gente consegue atrair a atenção de vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Maria. E aí, Maria, deixa o seu último recado pra gente também. Eu queria agradecer muito o convite, eu amei. E só uma última opinião, eu acho que esses tênis com carbono, tudo isso é uma coisa que daqui a um tempo vai estar tudo acessível. Eu acho que tudo fica acessível uma hora. Então, daqui a um tempo, quando a gente escutar esse podcast, vai estar todo mundo com esses tênis aí, com esses relógios. E é isso. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que por hoje é isso aí, então, né? Se você tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui, e se quiser acompanhar mais deste Corredor da Zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio. Siga o Felipe no Pangaré de Tênis, no Instagram, @Pangaré de Tênis, e no YouTube também como Pangaré de Tênis. Siga a Maria Amélia no Instagram, @MariaAméliaC. Gostei muito de poder compartilhar esses momentos com vocês e espero encontrá-los por aqui nos próximos episódios. Abraço para todo mundo que chegou até aqui, até a próxima semana e tchau! I wanna make it a fair fight, but what you're saying just ain't right. No matter what words I choose, I lose. Yeah, 'cause when you're playing the time card, yeah, you're making my life hard. It's an